Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quinta-feira, dia 20 de outubro, e ontem a Bovespa interrompeu sequência de 4 pregões seguidos de alta, perdeu 0,43%, índice 63.505 pontos, em um dia que era tudo favorável: petróleo em alta, minério de ferro estabilizado, bolsas fortes na Europa e nos Estados Unidos e fluxo de recursos novamente retomado para a Bovespa. Realizações de lucros recentes e preocupações com consequências da prisão de Eduardo Cunha parecem ter dominado as preocupações dos investidores. Depois de pregão encerrado, o Copom anunciou redução da taxa Selic de 14,25% para 14%, uma queda de 0,25%. Aparentemente falou mais alto a prudência, mas a porta ficou aberta até para acelerar um pouco na próxima reunião. Hoje, mercados com comportamento misto na Ásia, mas a Bolsa de Tóquio em alta de 1,39%. Europa no campo positivo e acelerando um pouquinho nesse início de manhã, e futuros do mercado americano também com comportamento positivo. Isso pode induzir a Bovespa num comportamento de alta e a retomada da busca do patamar de 64 mil pontos. Na China, durante a madrugada, o PBOC, Banco Central Chinês, sugeriu valorização da moeda yuan na paridade de 6,7311, mas a moeda fechou com desvalorização. Já na Alemanha, tivemos a divulgação do PPI, Índice de Preços no Atacado do mês de setembro, uma deflação de 0,2%, pior do que o que estava sendo previsto, e a taxa anualizada mostra uma deflação de 1,4%, quando o esperado era 1,1% negativo. E no Reino Unido, as vendas no varejo do mês de setembro também decepcionaram, ficaram estáveis no mês e mostram taxa anualizada com expansão de 4,1%. Durante a noite, tivemos o último debate entre Hillary Clinton e Donald Trump, e segundo a CNN, Hillary saiu novamente vencedora. E a Indonésia anunciou queda na taxa de juros de 0,25%, igual ao nosso Copom, só que por lá a taxa de juros está em 4,75%. Indonésia, que é também entre os emergentes, disputando com o Brasil se vai receber mais investimentos estrangeiros. Aqui, a repatriação de recursos ainda não está definido se a Câmara vai pautar ou não, aparentemente não, mas a Receita Federal anunciou que já foram arrecadados 18,6 bilhões de reais com a repatriação até amanhã do dia 19 de outubro, ontem de manhã, com a regularização de 61,3 bilhões de reais. E Eduardo Cunha deve seguir assustando o parlamento brasileiro e vai tirar um pouco o foco da discussão do ajuste fiscal. E a Vale começou a divulgar agora que ampliou bastante a produção de minério nesse terceiro trimestre, Carajás mostrando recorde de 38,7 milhões de toneladas, um crescimento do minério de ferro no trimestre de 1,5%. Na agenda do dia, aguardamos a divulgação do IBC-BR, uma prévia do PIB referente ao mês de agosto. Temos também a reunião do Banco Central Europeu, BCE. Nos Estados Unidos, como toda quinta-feira, saem os pedidos de auxílio-desemprego na última semana. Vamos ter o índice de atividade de Filadélfia referente ao mês de setembro, a venda de imóveis usados também do mês de setembro, e fala do presidente do Banco Central de Nova York, Dudley, que diz que esperar uma elevação da taxa de juros americana até o final do ano. Ainda sai nos Estados Unidos o balanço da safra do terceiro trimestre da American Airlines, da Verizon e também da Microsoft. Expectativa para o dia:
Bovespa pode tentar retomar o patamar dos 64 mil pontos. Juros de curto prazo certamente devem ajustar um pouco em alta em função da decisão do Copom. Dólar um pouco mais forte, seguindo inclusive o exterior. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha leve queda de 0,07%. Bolsa de Paris subia 0,24%, Bolsa de Frankfurt em alta de 0,25%. Petróleo WTI negociado em Nova York a $51,06, uma queda de 1,05%. Euro negociado a 1,0973, próximo da estabilidade, mas ainda em queda. Notes americanos, títulos de 10 anos, com taxa de juros em alta para 1,76%. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom dia, bons negócios e até o nosso programa do final da tarde. Até lá.